Pode Conectar, que está começando agora mais um episódio do seu podcast de conexão do varejo com a nova economia. Eu sou Letícia Guedra, daqui do Connector Hub do Cindy Lodge de Porto Alegre, e mais uma vez começando um episódio aqui super faceira, super contente em poder reunir boas conversas que a gente vai ter com as nossas convidadas de hoje. A gente já comentou em episódios anteriores que a gente está agora falando muito sobre um tema que surgiu em todas as nossas conversas sobre tendência, consumo, comportamento, que são as diferentes gerações. Então, para continuar falando sobre esse tema, a gente está fazendo uns experimentos aqui, está contando com a bondade dos nossos convidados, para a gente poder tentar olhar isso sobre pontos de vista diferentes, justamente sobre quem vive na pele de outros ângulos. A gente vai falar hoje, então, com a Patrícia Palermo, que é economista-chefe da FEComércio, professora da PUC-RS, palestrante e também uma influenciadora aí da economia que todo mundo aqui do Rio Grande do Sul conhece. E também a gente convidou a Maria Eduarda Bins, que é uma estudante do 5º semestre de economia da URGS e estagiária também da SAP, porque as meninas vão poder contar pra gente um pouco sobre essa visão econômica, mas também a visão pessoal delas. E a gente já vai passar a palavra para elas, mas antes disso, roda a vinheta. Maravilha, então trazendo aqui, abrindo a nossa mesa. Meninas, muito obrigada por estarem aqui. Paty, obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje. Maria Eduarda, da mesma forma, obrigada por achar espacinho na agenda para a gente poder ter essa troca e toparem esse formato diferentão aí de podcast hoje. Vou começar contigo, Paty, se tu puder também, né, passando o microfone já, te apresenta também nas tuas palavras e já começa falando um pouquinho desse teu olhar, né, aí já tão montado, tão produzido sobre como é que a gente olha para a economia hoje e o que essas diferentes gerações estão nos dizendo e por que a gente precisa falar sobre isso. Então, muito obrigada por me convidar para participar hoje aqui, né? Eu estou muito feliz de vir aqui no Conecta, conversar com vocês, participar desse podcast do Cindy Lodge, que tem tantas iniciativas muito legais. Muito legal de estar aqui compartilhando espaço com alguém que vai ser um economista, né? Que está estudando para isso. Eu estava contando que eu sou a pessoa mais madura aqui na mesa, né? E isso vai ser interessante, porque eu tenho me interessado muito em estudar essa questão do envelhecimento da população, falando sobre a importância da participação de pessoas mais velhas, no caso, 60 a mais, no mercado de trabalho, no mercado de consumo. Então, inclusive, só te fazendo aí um parênteses, né? Com licença, mas assim, eu vi uma palestra tua no Gramado Summit sobre economia prateada e depois, tá aí o gancho para eu trazer a Patrícia Palermo pro meu programa. Eu quero falar com ela sobre isso, então obrigada. E nós vamos ter muito assunto, porque eu acho que quando a gente fala de varejo para 60 a mais, tem um filão aí a ser explorado, fantástico. A gente está vivendo um momento de mercado de trabalho muito apertado, então se a gente botar o nosso foco também para contratar pessoas, né, com 60 anos ou mais, também eu acho que se abrem várias oportunidades. A gente é uma sociedade que sempre olhou para a juventude, né, com um olhar muito extasiado, e a gente tem vivido um momento de envelhecimento da nossa sociedade, que a gente não pode deixar mais esse tamanho populacional, essa quantidade de pessoas, né, tão significativo de lado, seja no mercado de trabalho, seja de mercado de consumo. Bom, a Letícia pediu para a gente se apresentar aqui, né? Eu sou uma economista já com 22 anos de atividade, tanto acadêmica como atividade profissional, de fato, né? Exercendo a minha função de economista no mercado. Estava falando para a Maria Eduarda que no passado nós éramos muito poucas mulheres, né? E quando a gente olha as mulheres que se formaram em economia e que seguiram a vida na economia, de fato, são menos ainda. No Rio Grande do Sul, ainda menos ainda, porque o mercado está muito para Rio, São Paulo, Brasília. E eu fico muito feliz de ver jovens entrando nessa carreira, que é uma carreira muito bonita, é uma carreira que tem muito a contribuir. Eu acho que nós estamos num momento em que as redes sociais propiciam que ideias sejam compartilhadas, boas e ruins, né? Mas que dá espaço também para vozes serem ouvidas. Então, que bom que a gente vê aí, né, principalmente meninas
seguirem nessa carreira. É verdade, eu acho que isso é uma ponte bem importante, também não por acaso, né? Trazer duas mulheres economistas, a gente, óbvio, vai falar muito sobre esse recorte intergeracional, né, no geral, também com essas análises, mas não por acaso a gente trazer duas pessoas com algum nível de similaridade de carreira, né, pelo menos no princípio, vai saber o que vai acontecer com as carreiras, né, mas também, Duda, por favor, né, eu já tô forçando a intimidade, eu não consigo me segurar. Maria Eduarda, por favor, te apresenta também, né? Tá bem, obrigada. Então, obrigado pelo convite também. Estar aqui hoje no podcast, eu gostei muito. E eu sou a Maria Eduarda, sou estudante do 5º semestre da URGS, estou terminando meu 5º semestre agorinha, então já estou na metade da minha graduação. Eu tenho 20 anos também, então sou uma pessoa jovem ainda, né? Entrei na faculdade cedo também, direto da escola, e atualmente já estagio na área, né? Já atuo. E em relação a mulheres na economia, que a Patrícia falou, eu me lembro que quando eu entrei na economia, saiu o censo da URGS ali, da Faculdade de Ciências Econômicas, e a gente tinha 24,7% das matrículas para mulheres. Então, ainda assim, é um quarto, não é nem um quarto, na verdade, né? Então, ainda é um número pequeno, mas historicamente é um número grande. Então, já é uma conquista, né? Os censos anteriores, assim, a gente tinha censos de 12%, 15%, né? Então, tá crescendo. Eu não vi os últimos censos, mas em 2023, que foi quando eu ingressei, era quase 25% do curso, né? Então, ainda tem muito a ser trilhada. E acho que a economia é uma carreira muito bonita, assim. Eu sou suspeita para falar, é a que eu escolhi, né? Mas também tem muito espaço para quem quiser participar, assim. Então, independente de gênero, independente de qualquer coisa, eu acho que, inclusive, o que me atrai muito na economia é essa pluralidade, assim, que ela permite, né? Não ter uma regra. Quando tu te forma em economia, tu vai fazer isso. Não, tu tem um mar de possibilidades, assim. Então, é uma carreira muito, muito bonita. Que legal. E a gente estava comentando aqui nos bastidores que é sempre o papo do aquecimento é o que acaba direcionando um pouco nossa conversa, né? Sobre até a experiência que tu teve, né, na escola, que acabou direcionando. Sim. Inclusive, né, o convite que a gente fez a ti veio porque o Rodrigo, nosso economista aqui do Cindy Lojas, foi teu professor, né, dando uma disciplina sobre economia na escola. E daí a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Sobre os currículos em mudança, né? Que inspira a juventude e que a gente nunca deve tirar o olhar sobre as juventudes. A gente falou sobre muito sobre juventudes no episódio sobre educação, mas também a Paty traz esse ponto que eu acho muito relevante, né? A gente sempre teve um encantamento, né? Qual foi a palavra que tu usou de... Isso. Quase que assim, a juventude é tudo, né? E hoje a gente tem uma população envelhecendo em todo o mundo, né? E como é que a gente pode olhar para isso, acho que de uma forma equilibrada, né? Não dizendo assim, é a melhor idade, então agora é essa, né? Agora não é essa. Não é isso. A gente tem muitas gerações que são ativas no mercado, né? E a gente agora está falando também de uma economia que a gente fala de prateada, né? O que tu podia apresentar de por que a gente deve ter mais olhar para isso, Paty? Bom, vamos começar pensando que a gente teve durante toda a nossa história uma pirâmide etária muito larga na base e muito estreita na ponta. Então, nós éramos um país em que, por exemplo, eu tenho 45 anos e eu cresci ouvindo a seguinte frase, né? Tem excesso de natalidade, tem excesso de natalidade, tem excesso de natalidade, né? Muitas vezes baseado no senso comum, né? Mas o que a gente via é que, efetivamente, se a gente for olhar lá para a década de 70, por exemplo, né? A gente tinha uma quantidade de crianças nascendo por mulher em idade fértil muito grande, né? Então, a gente tinha ali uma faixa de mais de 6 filhos por mulher, né? Hoje, a gente tem algo em torno de 1,57, 1,53. Para a gente manter a nossa população estável, a gente teria que ter algo em torno de 2,1. Então, a gente já está caminhando para um processo de diminuição da nossa população. Quando a gente vai pensar nessa redução da fertilidade feminina, isso tem a ver com várias coisas que não necessariamente nessa ordem se colocam, mas a gente tem hoje, por exemplo, vários dispositivos anticoncepcionais que a gente não tinha no passado, a gente tem uma participação muito maior das mulheres, seja na questão educacional, quanto do próprio mercado de trabalho, a renda média das mulheres cresceu ao longo do tempo, tudo isso fez com que as mulheres olhassem para a maternidade e enxergassem
um conceito da economia, né? Um custo de oportunidade relevante em ter filhos, né? A gente sabe, por exemplo, que a quantidade de filhos que a mulher vai tendo ao longo da vida vai gerando pausas na vida dela. E essas pausas na vida profissional delas vai diminuindo os picos que ela pode alcançar em termos remuneratórios, em termos de alcances da sua própria carreira, Claro. né? Então, as mulheres acabaram tendo menos filhos. E elas também começaram a se enxergar como seres sociais diferentes, né? A minha avó cansava de contar que ela era mal vista porque ela tinha um filho só, né? Muito raro na época muito dela. raro Muito na raro. época, né? E a minha outra avó, por outro lado, tinha 10 filhos. E ela conta sempre, né, que quando ela teve o 7º filho dela, ela deu uma pausa. E a mãe dela veio conversar com ela e disse assim, tá acontecendo alguma coisa de errado entre Meu vocês Deus. dois? Porque a família não cresce mais. E ela já tinha 7. Meu Deus. Né? do E ela céu. ouviu aquilo e foi a 10 filhos. Então a gente ter mulheres tendo menos filhos já ajuda a dar um estreitamento da base. Mas somado a isso, a gente tem visto a população viver mais. Né? Exatamente. Na década de 40, a expectativa de vida era de 45 anos. Hoje, quando a gente olha os dados mais recentes, ali de 2024, nós estamos com 76,4 anos de expectativa de vida ao nascer. E pensando que cada vez que a gente vai passando etapas da vida, né, a gente ganha a chance de viver mais, né? Então, por exemplo, que as crianças que passam pelo seu primeiro ano não vão viver 76,4 anos, vão viver mais. Os jovens que passam daquela faixa dos 20 aos 25 anos, que tem muitas mortes, principalmente masculinas, mortes violentas, vão viver mais. Então, a gente teve mais acesso à saúde, mais acesso à medicação, mais acesso a vacinas. Tudo isso fez as pessoas viverem mais, né? Então, se nasce menos crianças e, por outro lado, as pessoas vivem mais, o processo de envelhecimento é natural. Claro. E aí vem a sacada. No Rio Grande do Sul, hoje, nós somos mais de 20% da população com 60 anos ou mais. Nós somos não, né? Já estou me colocando lá, né? São já pessoas com 60 anos ou mais de 20% da população. Isso é muita gente. Nós estamos falando no Brasil de movimentar um mercado de consumo da casa dos 2 trilhões de reais. Isso é muito dinheiro, né? E aí, se a gente for conversar com essas pessoas, é incrível como essas pessoas dizem, não tem produto para mim, não tem serviço para mim, não tem atendimento para mim, sabe? E aí, tu fica pensando, poxa, como é que você deixa um filão de mercado esquecido? Sim, é perder a Sabe? oportunidade, É literalmente. perder a Enquanto a gente oportunidade. fica ouvindo aqui que falta vender, falta cliente, falta isso. Sim, porque tem uma parcela enorme que não está sendo atendida também. Com tickets médios mais altos, com fidelidade maior, Com mais Tá tempo. com mais tempo, mas que também prioriza certas coisas. Né? Claro. Prioriza atendimento, prioriza qualidade de produto, e isso às vezes está sendo deixado de lado. Tá, e a gente tem então essa questão, né, do envelhecimento da população, da percepção disso como também um espaço de mercado, como tu diz, né, um filão de mercado, né, e a gente tem visto até, inclusive, consultores que estão ensinando as pessoas a como vender, porque é como tu fala, né, o estilo de atendimento é diferente, o estilo de propaganda é diferente, o tipo de produto que se procura é diferente, né, e por um outro lado, a gente tem também uma invasão talvez imparável de tecnologia entrando no mercado, né? Que daí a gente vem aqui, programa após programa, eu entrevisto pessoas em que a gente fica falando como o lojista pode se modernizar mais para receber os jovens da geração Z, né? Que talvez também tenham um estilo de compra muito diferente, enfim. A gente tem falado nesse cenário cada vez mais, pensando em varejo, assim, na visão de segmentar muito bem o seu público. Né? Cada vez mais a gente tem que ter clareza de que não vai ser uma loja para atender todo mundo, não vai ser uma loja para atender os jovens e os idosos, como a gente já sabia que era, mas cada vez mais essas mudanças estão mais nítidas, né? E eu queria daí jogar a bola para Maria agora, assim, para a gente também poder falar um pouquinho sobre assim, a tua visão, né? Tanto como economista em formação, mas também como jovem, né? Da tua visão dessa questão do consumo e como a participação ou como os mercados estão ou não adaptados aos gostos, assim. Qual a tua percepção sobre isso? Não, muito bacana. Eu tenho 2 avós, né? Então, eu tenho
minha avó de 82 anos e meu avô de 85, e ainda é muito difícil, assim, incluí-los nesse mundo digital, né? E ainda semana passada, a minha avó descobriu que ela pode comprar coisas pelo telefone dela. Então, isso ainda contrasta muito, assim, pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu compro muito online. Inclusive, acho que 80% do meu consumo, ele é online. Eu vou muito pouco à loja física, né? Que não seja consumo alimentício, né? De comida, que é só físico. Mas, assim, sei lá, pasta de dente, que eu escovo os meus dentes, eu comprei online, sabe? Então, acho que na questão do consumo, a minha geração tem muito essa experiência virtual mesmo. E a gente não vê isso para essas gerações 60 a mais, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas. A gente tem hoje idosos que são muito atualizados, entre aspas, né? Para esse meio digital e conseguem, em geral, consumir essas plataformas, esse tipo de serviço, mas eles têm essa questão da confiança também, né? Não entender como funciona, ter essa desconfiança, pelo menos da minha experiência, assim, com esse público, é o que eu vejo, assim, que eles têm essa desconfiança, como é que ele sabe que eu vou estar aqui quando for entregar o produto na minha casa, entendeu? Ele não vai saber, se tu não tiver, ele vai tentar de novo. Simples assim, né? Então, são algumas questões que contrastam bastante e, no geral, que eu percebo também assim, como usuário mesmo, é que as plataformas não têm nenhum tipo de adaptação para esse público. Então, eu sempre costumo dizer que as plataformas são muito intuitivas hoje. E eu acho que, no geral, os sites de compra e, enfim, aplicativos de banco também são muito intuitivos. Para mim, são muito intuitivos. É muito difícil eu ter alguma dúvida. Mas, ao olhar para esse outro público, não é tão intuitivo assim. Eles têm dificuldade, eles não entendem. Às vezes, a própria disposição, né? Ou os ícones atrapalham eles. Então, o ponto de interrogação nem sempre vai ser o lugar que ele vai buscar ajuda. Às vezes, ele não entende que aquele ponto é onde ele pode abrir para acessar. Então, eu acho que essa questão de ter um aplicativo para uma loja, para um público mais velho e para um público mais novo, acaba fazendo sentido por isso, porque são duas propostas muito diferentes. O público da minha geração, ele precisa de menos explicação, ele entende mais rápido também, assim, porque assim, eu já nasci não com o celular na mão, mas eu já nasci nesse meio, assim. Digitalizada. Com 10 anos eu já sabia o que era um celular, já sabia que dava para fazer ligação, mandar mensagem. E a minha mãe conta que o avô dela perguntava para ela como que ela conseguia ligar para uma pessoa que não, sabe, tava lá em outro estado, sabe? Da tecnologia, né? É. E sabe uma coisa que eu fico, assim, muito angustiada com isso? É esse olhar, assim, daí eu não sei se talvez é uma pergunta que eu posso te fazer, mas eu vou fazer pra ti, tá, Paty? Assim, como é que a gente consegue... Porque a sensação que dá é que o mercado, de alguma maneira, ele não se adapta muito plenamente a ninguém, né? A gente fica ouvindo, assim, um desgaste em tentar se tornar mais tecnológico para atender as gerações mais jovens, um desgaste em também se adaptar para poder receber, né, essa visão de uma economia mais madura mesmo, né? Como é que a gente pode... Como é que a gente consegue olhar? Tem números que a gente consegue entender isso, adaptabilidade de mercado? Como é que a gente consegue avaliar essas coisas? Bom, eu vou responder a tua pergunta, mas antes eu preciso completar uma coisa por favor, que a Eduarda falou aqui, gancho. tá? Que é o seguinte, eu acho que uma coisa a gente tem que fazer é, às vezes, ter um cuidado quando a gente fala dos 60 a mais, né? Porque quando a gente fala dos 60 a mais, a gente tem os 60, tem os 70, tem o 80, tem o 90, é né? Verdade, então, uma pessoa de 60 anos, há 10 anos atrás, tinha 50. Né? Uhum. Então, tipo, essa pessoa, ela passou por um processo em que ela conheceu a internet e muitas vezes ela estava dentro do mercado de trabalho inserida, ela se obrigou a conhecer aquilo, né? A gente não pode esquecer que a gente passou por uma pandemia há pouquíssimo tempo atrás, que obrigou muita gente a conhecer a internet, a conhecer compras online e que fez um adiantamento aí em termos de experiências online que demoraria em tempos comuns muito mais tempo do que foi o ocorrido durante a pandemia. Exato. Né? Então, quando a gente olha para essas pessoas, né, que têm 60 a mais, a gente tem que entender que ali tem um espectro bem amplo de pessoas com maior e menor familiaridade com essas tecnologias. E quanto mais jovens elas estiverem ali dentro, maior vai ser essa familiaridade. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que assim, essas pessoas estão presentes na internet, elas estão fazendo compras,
quando a gente vê as lojas, existe um interesse, principalmente quem desenha ambientes online, para fazer com que essas pessoas entendam como o processo funciona e facilite as compras. Mas é óbvio também que as pessoas mais idosas são as que potencialmente são mais vítimas de golpes e coisas do gênero, porque elas não são nativas digitais, Sim. como é o caso da tua geração, por exemplo, né? A minha geração não é uma geração nativa digital, né? A gente teve um processo de adaptação, mas um processo de adaptação muito mais tranquilo do que pessoas mais velhas. Mas as pessoas mais velhas estão presentes nas compras online, elas estão presentes nessa questão da comunicação que se dá via online. E quando se desenha negócios, a gente não pode ignorar isso, né? Quando a gente olha o varejo tem uma característica, tá? Ele é, dentre as atividades econômicas, a que mais emprega pessoas jovens, né? É a que tem a maior participação de pessoas com 24 anos ou menos trabalhando. Por quê? Porque é uma porta de entrada no mercado de trabalho. Então, olha só que interessante. Nós temos no varejo o maior percentual de pessoas com menos idade trabalhando. E eu comecei falando que nós temos no público 60 a mais um grande potencial de consumo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer com que esse público jovem que atende Consiga vender. para esse público mais velho. E aí, essa Né? é a grande questão, né? E aí é o desafio desse tempo que a gente vive, que é o convívio intergeracional. Exatamente. E Né? esse espectro de 60 a mais, como tu disse, está muito variado, entendeu? Uhum. Daqui a um tempo vai ser diferente. Aí esse espectro já vai ser eventualmente digitalizado, digamos Claro. assim, né? Sim. Mas é difícil, porque tu pega pessoas com mais de 80 anos, é muito difícil que tenha essa Sim. familiaridade. É. Mas, de fato, ali Sim. com 60 anos já tem mais... É por isso o recorte de geração também tem um nome, né? Não é só com base na idade. Porque, assim, é muito diferente ter 60 anos hoje, ter 60 anos há 60 anos atrás, né? Com certeza. Completamente diferente. E aí uma coisa que é interessante também é que quando a gente está falando, né, dessas gerações diferentes, a gente está vendo gerações que têm níveis educacionais também muito diferentes, né? Essas gerações mais recentes, elas são muito mais qualificadas. E quando eu falo qualificadas, eu não estou falando só de anos de estudo. Eu estou falando do que estuda. Né? Então, a gente começou aqui falando sobre isso, né? Você estava me contando aqui que fez aulas de economia na escola, né? Essa semana eu tive uma conversa com a minha filha que foi chocante. Minha filha tem 15 anos, tá? E aí eu estava voltando com ela de um treino da ginástica e eu estava falando com ela sobre estoicismo. Meu Deus, demais. E aí ela me falando, tal pessoa não é estoica, ela só tem traços estoicos. Eu pensei, meu Deus, que uma criança Com de 15 anos está me falando sobre estoicismo, né? Então, a gente vê que tem tem mais acesso a conhecimentos, Sim. né? E tem também, quando a gente fala de formação, né? De fato, se estuda muito mais. E isso pode dar espaços para conflitos geracionais. Pois né? é. E esses conflitos geracionais, eles podem acontecer em todos os ambientes. Não são só no passado. Os conflitos geracionais, eles eram mais presentes no ambiente familiar. Porque era ali que a gente via as várias gerações convivendo. Né? Hoje, a gente vê as várias gerações convivendo dentro do mercado de trabalho. Sim. E uma das coisas que eu sempre bato, né, é que não é porque a pessoa é mais velha que essa pessoa vai precisar ser a chefe. Entendeu? Exatamente. Então, isso é também... E isso é um conflito bem grande, né? Porque, assim, tanto pra... Às vezes, essa coisa, a pessoa vai assumir uma liderança, mas ter uma idade... Tu ter menos idade do que a pessoa com quem tu vai liderar, às vezes é um problema para os dois lados, né? É preciso de... Isso sempre é uma questão, né? Mas, assim, atualmente parece um pouco mais difícil, assim. E aí vem uma outra questão, né? Que é o ponto de que a gente precisa contratar pessoas mais velhas. Então, se a gente precisa contratar pessoas mais velhas, porque simplesmente a gente tem uma escassez de jovens, nos falta jovens, demograficamente nos falta jovens, quem contrata também tem que ter essa cabeça que você vai poder contratar pessoas mais velhas para posições iniciais dentro das empresas. Né? E essas pessoas que são contratadas para essas posições iniciais têm que entender que vão ter chefias que têm menos idade, têm mais formação, muitas vezes têm experiência totalmente diferenciada da que eles já tiveram na vida. Então,
é algo que tem que ser... É bem organizado. complexo, até porque, assim, até essa visão que a gente falou, né? Tu mencionou a questão de diversidade, né? A questão etária é uma diversidade que é difícil também de conduzir, porque, para começar, a gente já vem cheio de preconceitos e noções, né? E até essa questão de contratação, eu fico imaginando, assim, uma pessoa mais jovem vai contratar uma pessoa mais velha para uma posição mais júnior, talvez. Tu já vem com uma expectativa de, cara, alguém para fazer essa posição aqui poderia fazer isso, com essa velocidade, com esse olhar, com aquilo, né? E talvez, assim, a própria avaliação sobre o quão bem aquele trabalho está sendo feito vai ser difícil de fazer, né? Porque tu vem com a tua expectativa de, não, eu faria isso aqui com um chat GPT, a pessoa tá lá anotando diferente, ou tá pensando, tá perguntando. Não impede que a experiência da pessoa seja igualmente boa ou talvez até contribua mais, mas é uma avaliação muito difícil, né? E eu adorei esse exemplo que tu deu de que a gente precisa, o varejo acho que é um exemplo perfeito, né? Tu precisa ter mais jovens vendendo para pessoas mais velhas, né? E é difícil pensando no cenário do empregador, né? É difícil tanto tu manusear um time, já é difícil, né? Talvez tu gerenciar um time que é mais novo que tu, que tem também visões de propósito, de vida, de carreira, de prioridades muito diferentes. O cliente, que também é diferente. E tu fazer com que esse jovem tenha empatia o suficiente para conseguir vender bem para uma pessoa idosa, né? É um problema, sinceramente, bem complexo, né? E aí, olha só que interessante, né? É a visão sobre o que é idoso, né? A minha mãe, conta uma historinha baseada em fatos reais, Boa. tá? A minha mãe me teve com 38 anos. Mas ela me teve com 38 anos há 45 anos atrás. As mães das minhas amigas tinham 25 anos quando Sim. tiveram elas. A minha teve 38. Então, quando elas queriam falar alguma coisa meio ser cruelzinha, elas diziam assim, tua avó veio te buscar. Ai, que Tua avó veio te buscar, tua avó veio te buscar. Quem era a minha avó? A minha avó era uma mulher de 45 anos que ia buscar uma criança de 7, 6 anos no colégio. Hoje, eu tenho 45 anos. Né? Sim. Ninguém Nunca passa iriam pela te cabeça chamar. que eu Nossa. seria uma avó, Nunca. entendeu? Mas eu achava que a minha mãe, com 45 anos, lá em 1986, era uma pessoa idosa. Então, a percepção de quem é que é novo, quem é mais velho, mudou, né? Totalmente. E mudou porque a nossa sociedade envelheceu. Então, como a gente tem essa visão sempre determinada, né, por essa régua, né, de que é velho, o que é novo, pelo percentual de pessoas que estão distribuídas na nossa sociedade, mudou a ideia, né? Então, tipo, hoje eu já não sou considerada uma pessoa velha, né? Tipo assim, não sou, né? E não faz nem sentido pensar nos dias de hoje, Sim. né? E se a gente for olhar, agora tá dando a novela, né? Tá dando a novela, vale tudo, né? Olha a Odete Roitman, lá da primeira versão, e agora a versão da Débora Bloch, né? Ela parece Cinta Liga, com mais de 60 anos. Então, a gente tem que tentar uma visão completamente diferente, porque as pessoas envelheceram, mas envelheceram também de formas diferentes, né? E até a questão da aparência, assim, há muito tempo atrás, a pessoa que era grisalha era considerada ou associada, né, a um público de 60 a mais. Isso, hoje em dia, isso não é mais assim. Tu vê um homem ou uma mulher grisalha, tu não assume imediatamente que ela faz parte desse público. Não. Tu assume que ela tem o cabelo grisalho. E ponto. E acabou aí o teu julgamento, né? Então, acho que isso também é uma coisa, assim, que foi construída na minha geração. De olhar para uma pessoa... Eu me lembro que na escola que eu estudava, tinha uma secretária muito jovem, que ela era grisalha. Ela não tinha nem 40 anos. E aí, desde cedo a gente teve contato com isso, né? Porque ela era secretária, nos recebia todo dia. E aí, isso também já foi desconstruído, assim, de que ela só tinha o cabelo branco. E que isso não tinha nada a ver com a idade dela, era a cor do cabelo dela, sabe? Então, também essa questão da aparência hoje, de tu não julgar imediatamente, sabe? De olhar... Sim. Vou botar essa pessoa nessa caixinha Sim. aqui, não... Também Eu acho que isso tem também muita contribuição da quantidade de informações e possibilidades que a gente tem hoje, né? Meu exemplo dos meus pais, assim, tipo, eles falam assim, na infância tu tinha 2 marcas de sapato e era isso, né? Era o Quixote e sei lá, mas o que era outra coisa, né? Então era isso, ou tu era do Quixote ou tu era do outro, ou tu era metaleiro ou tu gostava de rock, ou tu, né? E hoje em dia a gente não tem mais essas coisas tão definidas, né? Isso, uma pessoa grisalha pode ser uma pessoa idosa, pode
não ser, pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser outra coisa, né? Então, assim, tudo é muito mais possível de alguma forma. E essa ideia da economia prateada vem justamente dos cabelos grisalhos, né? Exato, o nome vem por isso. Né? E eu brinco, né? Porque a gente sempre olhou, como eu disse, com muita afeição com a questão da juventude, né? Porque a gente tinha públicos jovens para mercado de trabalho, para consumo. Mas a gente tem que ter claro na nossa cabeça também, né? Que dinheiro e colágeno são inversamente relacionados, né? Entendeu? Então, tipo assim, à medida que a gente vai perdendo colágeno, a gente vai ganhando dinheiro também, né? Então, o que significa isso, né? Significa que agora o público 60+, ele é interessante em 2 medidas. Ele é interessante na medida de que ele tem, obviamente, uma renda média muito maior que a proporção mais jovem. Claro. E ele está se tornando relevante em termos quantitativos. Né? Então, isso a gente tem que ter em mente. E, de novo, né, são formas de pensar diferentes. Quando a gente fala em recortes geracionais, a gente sempre tem o Zeitgeist. Né? O que é o Zeitgeist? É o espírito do tempo que vai modulando as nossas escolhas. Por exemplo, esses dias, uma das economistas lá da assessoria econômica da FEComércio fez um trabalho bem interessante sobre a questão relacionada à geração Z, né? E é muito evidente que a quantidade de pessoas dentro da geração Z hoje, comparada, por exemplo, com os millennials, que são hoje, né, a geração que sucedeu a geração Z, eles têm muito mais esse viés do trabalhar por conta própria do que tinha-se em gerações anteriores, né? Então, quando a gente fala que hoje em dia está difícil de contratar, esse difícil de contratar vem por várias frentes. Vem porque a quantidade de jovens é menor, mas também vem porque existe um viés dessa geração de trabalhar mais para si. Para si, empreender. De empreender. É uma diferença que não é uma diferença gigantesca, né, em termos absolutos, mas que é significativa, sim, e que, obviamente, faz conta aí, né? Faz diferença na conta aí de quantidade de pessoas no mercado de trabalho. Com certeza. Gurias, eu tenho que manter meu compromisso com o tempo, que a gente, né, falou do Zeitgeist agora, eu tenho que manter meu compromisso com o tempo de vocês, assim. Infelizmente, eu gostaria da gente continuar conversando. Mas eu queria, assim, a gente levanta aqui muitas coisas e essa questão geracional, parece que a gente sempre fica reforçando muito conflitos, né? Eu queria que agora a gente, para encerrar, a gente fosse um pouco mais pro outro lado, assim, né? Que possibilidades, e daí talvez a gente pode olhar de um aspecto mais comportamental ou da lente que a gente tiver, que aspectos a gente consegue fazer para que isso seja algo produtivo e bom, né? Que a gente possa aproveitar isso, como a Paty bem mencionou, como possibilidades de contratação, como possibilidades de novos mercados, mas como fazer com que isso se torne menos um problema complexo e mais uma oportunidade, dadas as diversidades aí. Vou deixar pra Duda começar. Boa. Sacanagem, né? Tipo, tira a bola assim. Não, eu tava pensando nessa questão da contratação, porque visto que o público 60+, ele é um mercado interessante, eu fico pensando que como jovem que está se inserindo no mercado de trabalho, se eu entender que isso é uma oportunidade para mim, eu consigo explorar isso. Então, poxa, toda vez que eu for atender alguém que fizer parte desse público, se eu fizer um bom trabalho, isso vai ser reconhecido. Aquele cliente vai voltar, ele vai se lembrar daquele bom atendimento, porque é isso que esse público procura, uma qualidade de atendimento, principalmente, né? Então, eu fico pensando que, ao mesmo tempo que isso é uma necessidade do público 60+, isso é uma oportunidade para os jovens, então, que estão se inserindo no mercado de trabalho. E para quem quer empreender para esse público também, para quem for trabalhar por conta própria e prestar serviço, o setor de serviços no Brasil tem crescido muito relacionado a essa questão de trabalhar para si, ou então trabalhar por conta própria, né? E eu penso que se a gente enxergar isso como uma oportunidade, a gente consegue ter o melhor dos dois mundos. Então, eu consigo ter jovens empregados e não só empregados se destacando e crescendo, eu consigo ter o público bem atendido, satisfeito com o serviço atendido também, tendo suas necessidades atendidas pelo mercado. Então, acho que é o olhar pelo o outro lado da moeda, sabe? Então, também vai dos jovens identificar essas oportunidades toda vez que forem para o mercado, enfim, que estiverem trabalhando. Boa, concordo. Olha, eu acredito que a melhor coisa que a gente pode ter é que eu acho que está ficando cada vez mais claro que a diversidade é algo positivo, né? E ser diverso é ser complementar.
e não precisa ser conflitivo, né? E, de novo, quando a gente fala dessa diversidade, principalmente do ponto de vista geracional, a gente está falando de pessoas que têm, em termos, de novo, geracionais, é óbvio que cada pessoa é um indivíduo, nas suas particularidades, mas tem características que são comuns àquele recorte, né, geracional ali em específico. Então, quando a gente olha, por exemplo, essas pessoas que são mais velhas, a gente tem características que são necessárias, são importantes, são relevantes para o trabalho cotidiano. Nós estamos falando de respeito à hierarquia, nós estamos falando de organização, nós estamos falando de responsabilidade, nós estamos falando de rotina. Tudo isso ajuda processos. Estabilidade, né? também. Isso. Mas a gente está falando das pessoas mais jovens, a gente está falando muito sobre a questão da tolerância. Nós estamos falando de pessoas com uma formação mais ampla. Nós estamos falando de pessoas que valorizam o bem-estar e o outro. E isso, de novo, num convívio, pode ser extremamente produtivo. Eu sou uma professora. Então, como professora, eu acredito na capacidade dos indivíduos de aprenderem. E tem muita gente que fala para mim, fala assim, esse aí não aprende mais. Eu acho que enquanto a gente está vivo, a gente sempre tem a chance de aprender. No dia que a gente desiste de aprender, eu acho que a nossa vida acabou. Acaba. Porque eu tenho um amigo meu que fala assim, né? Que a pior frase que alguém pode falar é assim, no meu tempo. Tá errado, né? Porque o teu tempo é hoje. Exatamente. Todo mundo vive o hoje. Só não vive o hoje quem já morreu, sabe? Exatamente. Então, todos nós estamos vivos. Todos nós temos que viver esse tempo. É óbvio que a gente vai ter dentro de nós, né, toda a nossa bagagem histórica do que a gente viveu, seja na nossa vida em particular, seja no momento em que o mundo estava, mas o nosso mundo é o hoje, né? O que a gente vive, né, o nosso tempo é o hoje. E aí que tá, nós estamos tendo uma oportunidade incrível de ter o convívio ampliado de gerações. Eu não acredito que em outro momento da história tantas gerações conviveram ao mesmo tempo como nós temos hoje, né? E isso precisa ser visto como algo positivo e precisa ser aproveitado da melhor maneira possível. Com certeza, eu acho que é exatamente isso. Eu gosto muito dessa tua frase no episódio também sobre educação. Eu falei exatamente sobre isso. Acho que a grande questão é a gente olhar juntos para todo o cenário e dizer, este é o nosso tempo. Né? Enquanto eu estiver vivo e você estiver vivo, estamos no nosso tempo, na nossa época. Né? Não existe isso, a minha época. Né? Bom, na tua época de juventude, mas agora tu tá vivo ainda, essa também é a tua época, tem que fazer parte dela. Né? Então, acho que, no fim, a gente sempre retorna essa questão de um impulso de aprender, ser vivo, e o impulso de respeitar, né? E aprender com o outro, acima de tudo. Eu acho que vem de dois lugares aí que são muito importantes, assim. E aí, pra gente só terminar, se não deixar de falar, porque como esse tipo de podcast é muito voltado para lojista, né? A gente tem que deixar isso assim, muito sublinhado, né? Façam as adaptações necessárias para os seus negócios, para que vocês joguem o jogo do tempo que a gente está vivendo, né? Porque quem não consegue entender as regras do jogo do tempo em que está vivendo, fica de fora, né? E, então, a gente está falando de uma população que envelheceu, a gente está falando de uma população jovem que, de novo, tem um consumo muito ainda, incipiente perto do que é potencial que pode se tornar ao longo da vida, mas que tem características de consumo completamente diferentes de outras gerações, e a gente vai ter que vender para todos esses públicos, né? Todos esses públicos são potenciais consumidores. A pergunta é, para quem você vai se dedicar em que momento e em que quantidade de energia você vai se dedicar a cada público. O que eu venho aqui falar é que o público 60+ não tem recebido dos lojistas brasileiros e mundiais, tá, a devida atenção. E muito dinheiro está sendo deixado na mesa. Não percam essa oportunidade. E também de perder aquele preconceito de que para uma coisa ser boa, outra tem que ser ruim. Exatamente. Não é porque o público 60+ é bom que o jovem não é. Exato. Podem as duas coisas ser boas e a gente entender isso. Da mesma maneira os funcionários. Um funcionário jovem é bom, mas um funcionário mais velho também é muito bom. Não precisa um ser ruim para o outro ser bom. Essas coisas não são excludentes, né? Então, entender isso e se adaptar como a Patrícia falou, e escolher. Porque a gente acaba tendo que escolher, né? Não tem como uma estratégia abraçar tudo isso. Mas escolher sem esse preconceito
excluir o outro lado, né? Exatamente. Perfeito, eu adorei. Vocês duas trouxeram falas finais, assim, que acho que jogam pra cima a possibilidade. E é exatamente sobre isso que a gente propõe, né? Essa conversa toda é pra isso, para que as pessoas que estão nos acompanham de casa, ou do carro, ou lavando louça, ou fazendo o que for, saiam daqui com um pouco mais de possibilidades do que viram a gente chegar, né? E daí, nesse lugar, eu agradeço muito cada uma de vocês, de verdade. Obrigada por trazerem tanto conteúdo, tanta análise, tanta troca mesmo. Eu me sinto muito privilegiada nessas conversas e eu tenho certeza que a galera que nos acompanha também. Então, meninas, muito obrigada. Portas sempre Muito abertas obrigada. pra gente retomar essa conversa. E você que tá em casa, que tá nos acompanhando, fica ligado que toda quarta-feira às 11 da manhã, um novo episódio do Pode Conectar. Até mais!